fisiopatologia da pneumonia e os integrantes do nosso grupo são esses aqui. A pneumonia é uma doença inflamatória nos pulmões causada por infecção. Ela acomete os alvéolos pulmonares, onde esses vão se encher de fluidos ou de pus, e a partir disso que vai se dar os sintomas característicos da doença. É importante pontuar que essa inflamação também pode acometer os bronquíolos e também os lóbulos pulmonares. Ela tem grande relevância na medicina, principalmente por se tratar de um problema de saúde pública e por ser a principal causa de morte por doença infecciosa no mundo. Inclusive, também é importante se atentar ao diagnóstico e tratamento pela exposição da pneumonia ser através de bactérias, vírus e fungos. Dentre os principais tipos de pneumonia, podemos citar a pneumonia bacteriana, onde seu principal patógeno associado é o Streptococcus pneumoniae. As bactérias elas agem invadindo os sacos alveolares e inflamando esse local. Em contrapartida, as pneumonias virais, como por exemplo através da influenza e do coronavírus, elas agem através da destruição celular. Esses vírus eles vão invadir as células do sistema respiratório, vão degradar as paredes dessas células e os tecidos subjacentes, causando assim um processo inflamatório. Os fungos, por sua vez, eles agem de forma mais insidiosa. Eles são causados através de uma infecção crônica. Normalmente acometem aqueles pacientes imunodeprimidos. Os principais exemplos desses patógenos são algumas espécies de aspergilos e histoplasmas. Também podemos pontuar as pneumonias associadas aos ambientes, como por exemplo a pneumonia hospitalar, que é daquele paciente que entra nesse ambiente e desenvolve após 48 horas da sua internação. Normalmente essas cepas elas tratam de cepas mais resistentes a antibióticos, como o Staphylococcus aureus. E a comunitária, que é adquirida fora do ambiente hospitalar, que a cepa principal é o Streptococcus pneumoniae. Nós vamos falar agora como acontece a resposta imune inata e adaptativa no processo da inflamação e infecção da pneumonia. É importante lembrar que o nosso sistema respiratório ele é composto por células do epitélio respiratório. Esse epitélio respiratório ele é alternado por células caliciformes que vão produzir o muco que vai revestir toda a nossa traqueia. Fazendo isso, e esses cílios, a gente tem em torno de 200 cílios por célula, batendo até 500 vezes por minuto, para fazer com que todo esse muco suba pela traqueia e seja expelido do sistema respiratório. Então é importante lembrarmos que eles têm essa primeira defesa, barreira de proteção, do nosso sistema imune. Nós temos também o fechamento da epiglote, também, como é uma barreira de defesa mecânica, que a gente tem. E também temos também a presença de imunoglobulinas IgA compostas nesse muco ciliar. Temos também a presença de lisozima também para combater infecções que possam vir a acontecer por bactérias, fungos ou virais que acometam o nosso sistema respiratório. Nós temos, quando essas bactérias conseguem adentrar e chegar nos nossos alvéolos, elas vão ser nossa primeira resposta imune, que seria a resposta imune inata, seria a fagocitose dessas bactérias, vírus ou fungos pelos macrófagos e neutrófagos que estão presentes nos alvéolos. Nós temos também a resposta imune adaptativa, quando temos a presença de imunoglobulinas do tipo G, e também pelo sistema complemento atuando para fazer a opsonização desse micro-organismo e recrutamento de novas células de defesa para ataque dessa infecção, dessa inflamação. Então, vale lembrar que quando as doenças elas acontecem porque a gente tem um desequilíbrio na balança de defesa e agressão. Então, dependendo da carga viral e da imunidade desse paciente, ela pode se manifestar mais ou menos, com mais manifestações clínicas ou menos manifestações clínicas. Pacientes e pacientes neurológicos, com perdas neurológicas, eles perdem o reflexo da tosse, que é um mecanismo também de defesa do nosso organismo. E aí eles podem também ser mais suscetíveis pelas broncoaspirações e levar esses patógenos para o ambiente alveolar. Os imunodeprimidos que entram, portadores de HIV, que têm debilidade no sistema das células TCD4 helper, que vão fazer essa primeira linha de defesa também.
Mas imunodeprimidos não são somente os portadores de HIV, nós temos os transplantados, os que fazem tratamento quimioterápico, idosos debilitados também, eles entram nos pacientes imunodeprimidos. Pacientes com discinesia mucociliar, que tem perda da função desses cílios, eles também são mais acometidos por esse tipo de infecção. As manifestações clínicas mais presentes e mais relevantes na pneumonia que a gente pode encontrar são a febre ela é bem característica, né? E a tosse produtiva, purulenta, ela também é bem característica na infecção por pneumonia. A gente tem também outros sintomas que podem ser característicos ou não, vai depender da resposta imune do paciente. Ter dor de cabeça, perda de apetite, mudanças de humor, frequência cardíaca elevada, ter náuseas ou presença de náuseas e vômitos, dor nas articulações, tosse com catarro, falta de ar, dor pleurítica à inspiração, mecânico-ventilatória, viscosidade na pele, cor azulada, porque vai dificultar a troca gasosa, né? A troca de gases, e aí a gente pode ter essa cor também azulada na pele. Aqui nós temos demonstrando aqui um bronquíolo e um alvéolo normal, ocupado pelo ar, e aqui quando tem a formação desses exudados, trazendo bastante líquidos para essas regiões alveolares. Então, por ter essa característica de trazer esse exudado, nós vamos ter a presença de estertores e roncos à ausculta pulmonar. Para a realização do diagnóstico da pneumonia, o médico primeiramente irá realizar uma ausculta torácica no seu paciente, visando observar a existência de ruídos característicos da pneumonia. Tais ruídos são causados pelo estreitamento ou fechamento das vias aéreas ou pelo preenchimento de partes dos pulmões por células e líquidos inflamatórios. No caso, esse preenchimento por meio desses líquidos irá causar certos ruídos, como por exemplo as crepitações. E aí o médico vai observar a existência desses ruídos e irá encaminhar então assim o paciente para realizar ou um exame radiográfico ou então uma tomografia computadorizada. E aí a partir desse resultado desse exame de imagem, nós aí assim teremos a comprovação desse diagnóstico. E aqui nós temos no quadro uma imagem, no caso do resultado desse exame, em que a gente pode observar a presença de uma parte do pulmão aqui preenchida por tais líquidos. E assim nós temos a comprovação da patologia. Então, pessoal, dando prosseguimento, vamos falar sobre a fisiopatologia, tratamento e prevenção da pneumonia. É importante falar que a partir do momento que o micro-organismo vai se instalar nos alvéolos, ele vai desenvolver a inflamação, o processo inflamatório, o processo infeccioso, né? Então, com o rompimento das barreiras de defesa, a gente vai partir para essas 4 fases. Aqui nós estamos falando muito característica da pneumonia lobar. Ela é dividida em 4 fases: fase inflamatória, hepatização vermelha, hepatização cinza e resolução. Aqui no primeiro quadro a gente consegue visualizar o nosso sistema respiratório normal, né, com os nossos capilares envolvendo os alvéolos. Aqui na primeira fase, que é a fase inflamatória de congestão, essas bactérias romperam todos os mecanismos de defesa inatos e de resposta adaptativa do nosso organismo e começaram a se instalar, desenvolvendo o processo inflamatório infeccioso. Quando ela desenvolve esse processo, ela vai fazer a liberação. A gente vai ter fagocitose de macrófagos e de neutrófilos, liberação de citocinas inflamatórias e de quimioreceptores para atrair novas células de defesa e recrutamento de todo o processo para tentar restaurar esse processo. Então, quando a gente passa para a fase de hepatização vermelha, a gente vai ter uma presença bem grande de exudado aqui, né? E de células de defesa também do nosso organismo, com bastante vascularização, que é uma característica do processo inflamatório, né? Então, a gente vai ter essa hepatização vermelha. Fala hepatização porque ele fica mais denso mesmo pela presença de bastante exudado nos alvéolos. Depois viemos para hepatização cinza, que é quando o nosso sistema consegue combater essas bactérias, vão degradando tanto hemácias quanto a bactéria. Então a gente vai ter uma hepatização já mudando para a cor cinza, buscando uma resolução desse processo inflamatório.
E aqui a resolução do processo, que ele vai se dar lá pelo 8º dia, até a semana 4, que ele vai restaurar, né? E a gente vai ter os macrófagos de defesa, que já estão nos alvéolos, que já ficam lá nos alvéolos mesmo. Nessa fase, é importante lembrar que vai depender muito da característica do paciente, da virulência do micro-organismo, da patogenicidade do micro-organismo e do sistema imunológico daquele paciente. Então, pessoal, eu vou estar dando continuidade, né, com o tratamento e prevenção da pneumonia. A forma do tratamento da pneumonia vai de acordo com a sua classificação. Ela pode ser classificada em pneumonia bacteriana, viral e fúngica. A pneumonia bacteriana é a principal delas, né, com maior incidência dos casos, e ela ainda pode se ramificar em duas partes, que é a pneumonia hospitalar, que ela tem que ser tratada com outros antibióticos com mais poder de ação, porque realmente ela possui uma resistência. E também a pneumonia adquirida em comunidade, que 50% dos casos não é necessário antibiograma, a gente já passa o antibiótico para o paciente e como forma até de prevenção, né? E a gente sabe que essas cepas do ambiente de comunidade, ela não é tão resistente como a hospitalar. Agora, dando continuidade, a gente vai passar para a pneumonia viral, que ela pode ser tratada também com hidratação, repouso, antibióticos não, porque antibióticos são utilizados apenas na pneumonia bacteriana, sendo ela utilizado o antiviral oseltamivir, né, no caso dela, e a gente tem a pneumonia fúngica, que ela é uma das mais raras, perigosas, né? Quando o paciente chega no hospital com uma pneumonia fúngica, geralmente é um caso mais grave, e a gente utiliza, né, fluconazol ou anfotericina B. Agora, continuando com a prevenção, a principal forma de prevenção da pneumonia ainda continua sendo a vacinação, tanto de crianças e como a formativa da Sociedade Brasileira de Pneumologia, que também recomenda a vacinação de toda a população, né, com mais de 50 anos, já que esse grupo ele é bastante atingido pelas pneumonias. Além também de evitar fumar, ter, né, hábitos de higiene melhores, repouso, né, lavar bem as mãos. Então tudo isso, né, faz parte de uma prevenção não só da pneumonia, mas de uma gama de bactérias, vírus e fungos. E aqui estão nossas referências, como vocês podem ver, e muito obrigado a todos.